Bom dia, Helena. Bem, você já me conhece, meu nome é Mariana e eu preparei essa aula para você. Hoje a aula vai ser sobre verbos, tá bom? Então vamos lá. Coloquei aqui alguns pontos primeiro para a gente relembrar o conceito de verbo. Quando a gente diz assim, Mariana contou a história. Dessas palavras, qual é a palavra que indica uma ação? É o contou. A ação de contar a história. Então, nós dizemos que contou é um verbo. Quando eu digo Maurício ficou triste, eu tenho uma palavrinha aí que indica um estado, que é o verbo ficou. Então, essa palavra nós também vamos chamar de verbo. Choveu muito no final de semana. Choveu indica um fenômeno da natureza. Então, nós vamos dizer que choveu é um verbo. Então, resumindo, os verbos são palavrinhas que indicam ações, estados, fenômenos da natureza, ok? A gente tem muito na cabeça o verbo como uma ação, e a gente pensa logo em movimento, cantar, falar, correr, dançar, mas é importante também memorizar que nós temos os verbos que indicam estado e temos os verbos que indicam fenômeno da natureza também, certo? Como verbos de estado, você vai observar que logo depois dos verbos de estado vão vir adjetivos, que são as palavrinhas que caracterizam, que dão umas características ao substantivo. Então, quando eu falo Maurício ficou triste, quem ficou triste? O Maurício. Então, essa palavra triste caracteriza o substantivo Maurício, ok? Todo verbo de estado, ele vai estar preso a uma característica. Então, por exemplo, quando eu falo Maria é feliz, esse é o verbo ser, que também é um verbo de estado. Por que que eu sei disso? Porque eu tenho aqui logo em seguida uma característica da Maria. Quem é feliz? A Maria, ok? Então, resumindo, os verbos de estado são aqueles que indicam o estado, como a pessoa está naquele momento, e em seguida eu tenho características, que são os adjetivos, que sempre se relacionam a um substantivo. Choveu muito no final de semana, o verbo chover é um fenômeno da natureza, porque ninguém pratica essa ação, é algo que a natureza pratica. Então, tem o chover, trovejar, relampejar, nevar. Todos esses verbos não são seres humanos ou seres animados que praticam, e sim ações da natureza. Por isso que a gente chama de fenômenos da natureza. Ok? Aí, coloquei o resuminho, a definição. Verbo é uma palavra que exprime ação, estado ou um fenômeno atribuído à natureza. Seguindo, olha só as ações que eu coloquei aqui. Nós temos o ambulante grita, o guarda apita. Quais são as ações que estão sendo praticadas pelo ambulante? O ambulante está gritando. Então, grita é o verbo gritar, indica uma ação, verbo. Qual é a ação praticada pelo guarda? O que o guarda está fazendo? O guarda apita. Apita é uma ação. Então, temos aí. O que faz o guarda? Apita. O que faz o ambulante? Grita. As palavras grita e apita indicam ações de gritar e apitar. Você viu que descobrimos as ações perguntando o que faz, que fez, que fará. Então, é sempre ações, verbos. Mas também temos, olha, outros exemplos. Ontem choveu, hoje está frio. Esses verbos, eles não indicam ações, eles indicam estado, hoje está frio, é o verbo estar, e ontem choveu, que indica um fenômeno da natureza.
E aqui nós já vamos começar com alguns exercícios. Então, vamos lá. Complete as frases com os verbos do quadro. Então, nós podemos, né, vamos ter que observar aí a interpretação da frase. O dentista, o que o dentista faz? Ele trata dos dentes. Então, aqui eu coloquei trata, que é a ação desenvolvida pelo dentista. Verbo tratar. João tananã a porta. Posso colocar aqui que ele abriu a porta, ele praticou a ação de abrir a porta. O aluno tananã a lição. O aluno estuda a lição. Foi a ação praticada pelo aluno. O macaco come banana. Comer foi a ação praticada pelo macaco. O telefone tocou bastante. Qual foi a ação do telefone? De tocar. Então, o telefone tocou bastante. E o sapateiro conserta os sapatos. A ação praticada pelo sapateiro foi a ação de consertar os sapatos. Aqui eu tenho os verbos conjugados. O que são os verbos conjugados? São aqueles que concordam com a pessoa a quem se refere. Então, aqui, o dentista. O dentista é terceira pessoa. Ele trata dos dentes. A mesma coisa com João. João é ele abriu a porta. Então, nós temos aqui os verbos conjugados. Esses verbos, eles podem estar no presente, no passado, no futuro. Aqui, quando eu falo o dentista trata dos dentes, é uma ação que indica uma rotina. É o trabalho dele, o dentista faz isso diariamente. Então, eu digo que esse verbo está no presente. Por quê? É a rotina, é algo que se repete. Mas quando eu falo João abriu a porta, foi algo relacionado ao passado, ao pretérito. E é uma ação que começou no passado e terminou no passado. João abriu a porta. Ele foi lá, abriu, já passou a ação, já aconteceu e terminou ali. Foi uma ação pontual realizada no passado. O aluno estuda a lição. Olha só o hábito, a questão da rotina. Ele estuda, é algo que se repete, é o presente. O macaco come banana. É uma verdade também. Então, mais uma vez, o uso do presente. O telefone tocou bastante. Aqui eu já tenho uma ação que foi realizada no passado. O telefone tocou. Começou a ação no passado e terminou no passado. Foi algo bem pontual. E o sapateiro conserta os sapatos também é uma verdade, é uma rotina. Então, nós temos aí o presente. Observe as figuras e escreva as ações de cada pessoa. Então, nós temos aqui dormir. Aqui nós vemos a menina com livro, podemos colocar ler. Ler. O menininho aqui, parece que ele está correndo, então posso colocar aqui a ação de correr. O outro menininho, parece que ele pode... Acho que ele está aqui comendo, ó, comer. Aqui nós temos, olha, parece um abraço, né? Então, a ação de abraçar. Aqui os dois amigos, podemos falar andar, caminhar. Aqui nós temos, podemos colocar dançar, né? E aqui nós podemos colocar o rapaz bebendo, né? A ação de beber. Então, aqui nós colocamos os verbos no infinitivo, tá? O que é o infinitivo? É quando os verbos terminam em AR, vou colocar aqui, ó, infinitivo. Quando os verbos terminam em AR, ER e IR. Então, por exemplo, nós temos o verbo cantar. Cantar é um verbo que não está conjugado.
Ele está no infinitivo. Cantar não está no presente, nem no pretérito, nem no futuro. Ele está na forma de infinitivo. Ele está pronto para ser conjugado, mas ainda não foi. Mesma coisa com beber e mesma coisa com partir. Certo? Então, o infinitivo são essas três terminações. Quando os verbos terminam em AR, nós dizemos que eles estão na primeira conjugação. Quando os verbos estão terminando ali com ER, nós falamos que eles se encontram na segunda conjugação. E quando os verbos terminam em IR, nós dizemos que eles se encontram na terceira conjugação. Então, o infinitivo não é presente, não é futuro, não é passado. O infinitivo é uma forma, é o que a gente chama de forma nominal, que a gente vai ver lá mais à frente, e é o verbo pronto para ser conjugado. AR termina em primeira conjugação, ER segunda e R terceira. Aqui nós temos, coloquei um caça-palavras para você encontrar os verbos indicados aqui do quadro, circular de amarelos que estão no passado, de azuis que indicam presente e verdes que estão no futuro. Então, vamos lá, nós vamos um por um, e eu vou dizendo para você quais são os tempos verbais. Então, amo. Amo está no presente. Eu amo. É uma ação que acontece sempre. Algo presente. Eu amo. Corremos. Quando eu falo nós corremos, eu posso falar nós corremos todo dia, nós corremos ontem. A primeira pessoa do plural, que é o nós, é igualzinha no presente e no pretérito. Então, corremos, tanto faz, você pode colocar no presente ou no passado. Ah, como é que eu vou saber quando é presente, passado e futuro? Nós podemos colocar algumas palavrinhas para nos auxiliar. Então, corremos, nós corremos todos os dias, presente. Nós corremos na maratona do ano passado, então, pretérito. Quando a gente adiciona algumas palavrinhas indicadoras de tempo, a gente tem aí mais certeza ainda se o verbo está no presente, no passado ou no futuro. Partem. Quando eu falo, eles partem hoje. Tem aí o hoje que me indica o presente. Então, partem é um verbo que está no presente. Brincaste. Essa terminação STE, ela é do pretérito. Então, prestar muita atenção, sempre que você vir um verbo terminado em STE, bebeste, brincaste, partiste, sempre se refere ao pretérito, é a segunda pessoa. Tu brincaste, tu bebeste, tu partiste. Comeu. Comeu, quando eu falo, ele comeu ontem bife com batata frita. Olha o ontem aí me indicando o pretérito. Ele comeu, foi uma ação que já foi realizada. Então, pretérito, comeu, pretérito. Agora, a gente tem aqui o partiram. Partiram, olha essa terminação aqui em AM. Muita gente se confunde. Por quê? Muita gente confunde partiram com partirão e não tem nada a ver. Porque quando eu falo partiram, vou colocar aqui em cima. Partiram se refere ao pretérito. E se eu fosse falar partirão, se refere ao futuro. Então, é muito importante a gente observar sempre as terminações dos verbos. AM é a terminação de pretérito. E a OTIL é a terminação de futuro.
Então, memorizar isso. Partiram é paroxítona. Partiram. A sílaba tônica é o ti. O partirão, a sílaba tônica é o rão. Nós temos aí uma palavra oxítona. Então, cuidado também ao pronunciar. Vou colocar aqui que partiram, vou colocar entre parênteses aqui, é uma palavra paroxítona. É a sílaba tônica, vou até escrever aqui também. Sílaba tônica é ti. Partiram. Agora, partirão é uma palavra oxítona. A sílaba tônica é rão. Então, cuidado também ao pronunciar para não fazer a confusão. Então, partiram, pretérito, eles partiram ontem. Eles partirão amanhã. Atenção com a diferença. Seguindo aqui no nosso quadro, telefonava. Quando eu digo assim, quando eu era criança, eu telefonava para minha avó. Telefonava é uma ação que aconteceu no passado. Também é pretérito. Foi lá no passado. Quando eu era criança, eu telefonava. Esse telefonava é um pretérito que começou lá no passado e ele teve uma duração no passado, ele se repetiu no passado. Não foi uma ação pontual. Como eu digo, ele comeu, né? Foi lá, comeu, pronto, acabou. Mas quando eu falo, eu telefonava para minha avó, indica o quê? Que a ação se repete. Está conseguindo entender? Quando eu digo, eu telefonava para minha avó, eu telefonava, você logo pensa, poxa, eu fazia isso repetidas vezes, eu telefonava por várias vezes. É uma ação do passado, mas que se repete no passado, diferente do comeu, que é algo bem pontual. Começou no passado, fui lá, comi, pronto, acabou. Temos aí do lado do telefonava, bebeira. Prestar atenção que essa terminação em ra, é importante a gente ir memorizando essas terminações. Esse vá do telefonava, só um detalhezinho importante. Telefonava, esse vá é uma indicação de pretérito. Assim como ra do bebeira também é uma indicação do pretérito. Então, é importante a gente lembrar disso. Vamos colocar aqui em cima. Vou anotar aqui. Telefonava. Vá é uma terminação de pretérito. E o bebeira, o ra, é uma terminação de pretérito também. Tá? Então, prestar atenção nesses detalhes. Essas terminações vão nos ajudar lá na frente, porque a gente vai ver lá na frente que tem vários tipos de pretérito, tem tipos de futuro. Então, é importante a gente ir memorizando essas terminações. Quando você vê um verbo ali, falava, cantava, o vá indica uma ação do passado. E esse pretérito é diferente. Vou colocar aqui. Né? É o pretérito que se repete no passado. Deixa eu colocar aqui uma ação, acho que fica melhor. É uma ação que se repete no passado. Telefonava. A gente percebe que se repete a ação. Já o bebeira também é uma ação do passado, mas que ela é anterior a uma outra ação que já aconteceu antes, tá? Então, por exemplo, quando eu digo assim, vou dar um exemplo aqui.
Quando eu cheguei à escola, a diretora já chegara. Eu tenho aqui o verbo cheguei, que indica um passado. A ação aconteceu no passado. Cheguei. A diretora já chegara. Eu também tenho aqui uma ação do passado. Lembra que esse ra, essa terminação em ra, indica passado. Lembra disso? Só que esse passado aqui do ra é anterior ao passado do cheguei. Se eu te pergunto assim, quando eu cheguei à escola, a diretora já chegara. Quem que chegou antes? Eu ou a diretora? Foi a diretora. Então, vou escrever aqui, ó. Quem chegou antes? Eu ou a diretora? Então, quem chegou antes foi a diretora. E como é que eu marco essa ação? Com o verbo chegara. Ok? Então, depois, lá na frente, a gente vai ver que esse pretérito tem um outro nome. É porque no dia a dia, a gente não usa o chegara, a gente usa o seguinte, ó. No dia a dia, a gente escreve e fala assim. No dia a dia, a gente não usa o chegara, a gente usa o tinha chegado, que é o equivalente, tá? É a mesma coisa. Chegara e tinha chegado é a mesma coisa. Quando eu cheguei à escola, a diretora já tinha chegado. Quem que chegou primeiro? A diretora. Como é que eu sei? Pelo verbo, tá? Então, lá na frente, a gente vai ver que esse pretérito tem um nome diferente, tá? Nós temos 3 tipos de pretérito. E a gente vai ver isso aos pouquinhos. Aqui nós temos dormirão. Então, olha só, o dormirão, o tio, futuro. Estudarão, também futuro. O estudaria, comeria, dormiria. Nós temos aí essa terminação iria, tá vendo? Estudaria, comeria, dormiria. Essa terminação iria é um tipo de futuro, tá? Então, ó, dormiria, estudaria. A terminação ria é um tipo de futuro, que depois a gente vai ver mais à frente. O que é esse tipo de futuro? É o que a gente chama de futuro condicionado, porque ele depende de algo, ele depende de uma condição. Então, por exemplo, se eu falasse assim, se eu ganhasse na loteria, eu compraria um carro. Exemplo. Olha a frase que eu dei aqui, olha. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria um carro. É certo que eu vou comprar um carro? É algo certo? Eu tenho certeza que eu vou comprar um carro? É certo? Não. Por quê? Porque primeiro eu preciso ganhar na loteria. Para depois comprar o carro. Então, veja que o compraria depende de ganhar na loteria. Eu só vou comprar um carro se eu ganhar na loteria. Se eu não ganhar na loteria, eu vou comprar um carro? Não. Então, olha como é que esse iria me dá uma ideia de condição. Então, quando você vir aí algum verbo terminado em ria, são os verbos que indicam um futuro que depende de alguma coisa para que esse futuro aconteça. Então, eu compraria um carro, é algo futuro? Sim, mas é certo que vai acontecer? Eu vou comprar mesmo? Não. Por quê? Primeiro precisa que eu ganhe na loteria. Tá? Então, a terminação iria é um tipo de futuro, vou colocar aqui, que indica condição. Tá? Então, é muito importante, está vendo como toda hora eu estou falando dessas terminações? Quando a gente estuda verbo, é muito importante a gente guardar as terminações dos verbos, porque são essas terminações que vão me dar a ideia de tempo. De que tempo que eu estou falando? São essas terminações que a gente chama de desinência.
Também lá na frente a gente vai ver com mais calma. Se eu reparar aqui, olha, vou te mostrar como é importante a gente saber essas terminações dos verbos. Vamos conjugar o verbo amar no presente. Então, vou colocar aqui, verbo amar no presente. Eu tenho eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Fiz a conjugação do verbo amar no presente. Você reparou que tem um pedacinho da palavra que se repete do início ao fim? Ó, o pedacinho AM é igualzinho, olha só. Nós temos aqui, ó, AM é todo igual. Toda a conjugação do verbo tem AM, do início ao fim. E aí a gente vai vendo que o que muda é o quê? O que muda, na verdade? É o finalzinho do verbo. Então, quando a gente sabe esse finalzinho, a gente conjuga qualquer verbo. Tá? Todos os verbos vão repetir esse pedacinho? Não. Tem verbos que vão mudar na conjugação inteira. Exemplo do verbo ser. Verbo ser, ó, eu sou, tu és, ele é. Olha só como é que já muda tudo. Então, nem todos os verbos são bonitinhos assim, que vão repetir do início ao fim da conjugação esse pedacinho. Mas, a princípio, a gente vai lidar com esses verbos. Amar, beber, cantar, que são verbos que têm esse iniciozinho igual na conjugação inteira. Aí você está vendo que logo em seguida desse pedaço que se repete, que eu coloquei em vermelho, nós temos a vogal A. O que essa vogal A indica? Indica a conjugação. Lembra? Verbo amar é de primeira conjugação. E como é que eu sei que é de primeira conjugação? Porque termina em AR. A vogal A é a indicadora de primeira conjugação. Por isso, eu tenho aqui, olha, a terminação, a vogal A, perdão, se repetindo ao longo da conjugação. Se fosse o verbo beber, seria vogal E. Se fosse o verbo partir, qual vogal se repetiria? A vogal I. E depois, olha, eu tenho aqui o, S, mos, is, M. Guardando isso aí, eu conjugo outros verbos. Eu posso conjugar o verbo beber, por exemplo. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Tá vendo? Acontece a mesma coisa com o verbo beber. B é B, se repete na conjugação inteira. Aí tem a vogal E em seguida, que também se repete. E quais são as terminações? S, mos, is, M. E aí, a partir daí, a gente conjuga qualquer verbo, que seja um verbo regular. Os verbos regulares têm esse pedacinho igual de ponta a ponta. Ok? Então, fizemos esse. Olha, passe os verbos do passado para o futuro. Então, nós temos aí passado terminando em AM, futuro, AOTIL. Vocês andaram demais, vocês andarão. Futuro. Terceira pessoa do plural, futuro, AOTIL. Elas voltaram da festa muito felizes. Elas voltarão muito felizes. Eles correram na pista de skate, eles correrão na pista de skate. Pedro e Marcos se reuniram ontem? Pedro e Marcos se reunirão? Reunirão? E aí, veja que eu troquei aqui, né? O amanhã. No início, ali na frase de cima estava ontem, coloquei amanhã.
Marla e Perla venceram o jogo ontem. Marla e Perla vencerão o jogo amanhã. Carlos e Cristiano bateram na porta. Carlos e Cristiano baterão na porta amanhã. Até aí, alguma dúvida? Vamos lá.